Lição número 2, continuando aí nosso estudo do quarto trimestre, fim de ano, fim de escala, e já é Natal. Quem me ajuda com o título da lição e verso, para a gente começar? Título: Morte em um mundo de pecado. Verso: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 15:12. Ok. Romanos 5:12 é o texto base para essa semana. Há algumas coisas importantes nesse texto em relação ao percurso que a gente está fazendo na autoria da lição desse trimestre. Nós começamos com uma visão dos antecedentes históricos do pecado, olhando a história de Lúcifer, o processo da queda, a percepção da forma como Deus agiu frente a esse pecado, mas não só isso, principalmente observando que Deus não tem responsabilidade alguma sobre o pecado na sua forma inicial. O pecado é uma criação, é uma elaboração particular de Lúcifer, o único responsável por isso. Deus não tem nada com essa questão, exceto acompanhar o processo e o fato de que Deus escolheu o risco de criar seres livres, e isso traz as implicações que estudamos na semana passada. Na próxima semana, a gente vai observar uma das consequências do pecado, que é a morte, e a morte particularmente apresentada dentro do contexto do Éden, dentro do contexto da abordagem do pecado já existente no universo, porém em contingência, em possibilidade ou em potência no Éden. Dentro dessa redação, desse cenário que se monta a partir da história do pecado, quando a gente observa o Éden e todas as suas condições, há algumas coisas importantes de se observar na criação, já dentro do processo da criação. E a primeira coisa importante da criação que a lição dessa semana vai trazer à tona, vai trazer como um modelo de reflexão inicial, é a percepção de que no Éden, na criação perfeita de Deus, já havia o dispositivo para o mal, a disponibilidade para o mal, no sentido de que o mal já existia no universo e já era uma condição persistente, razão pela qual Deus, ao criar o ser humano, coloca uma árvore no centro do jardim, junto com uma segunda árvore no jardim, pontuando vida e morte. A árvore da vida como uma concessão de vida eterna para todo aquele que dela comesse, e a promessa de Deus se manteria, e na outra mão, na outra via, a árvore da ciência do bem e do mal como um contexto de liberdade, um contexto de possibilidade do ser humano aceitar o bem ou rejeitá-lo. E a forma de demonstrar essa rejeição e exercer o livre-arbítrio seria escolher qual das árvores seria a árvore de base para a condução da vida humana. Óbvio que as árvores eram um símbolo, o comer do fruto era um símbolo, não havia nada em particular no fruto que produzisse bem ou produzisse o mal. A questão é uma promessa que está pautada na árvore da vida e uma condição legal pautada na árvore da ciência do bem e do mal. E é a partir desta referência que a lição dessa semana vai nos provocar a observar algumas questões. A primeira dessas questões a serem observadas na lição dessa semana é que essa advertência que Deus faz é uma advertência baseada em fé. Porque até então, em função do pecado de Lúcifer, ou em função da manifestação do pecado no céu, não havia nenhuma referência explícita dos resultados do mal. Exceto o conflito em si, ou seja, exceto a condição específica do conflito manifesto entre Deus e Satanás, nada na história do pecado havia manifestado os resultados do pecado. Morte, degeneração e todas essas questões ainda estavam numa conjectura baseados na fé na palavra de Deus. O que significa dizer que quando a gente abre Gênesis 3 e vai olhar especificamente a história de Adão e Eva, a gente vai ver uma história cuja base referencial é a fé. Não existe uma base explícita, uma base demonstrável dos resultados do pecado.
Ou seja, nenhuma evidência que aponte na direção do pecado estava presente no Éden. E isso nos faz refletir sobre as coisas que estavam por trás da forma como Satanás age para com Eva e para com Adão, e as referências que Adão e Eva teriam para acreditar em um ou em outro personagem dessa história, em Deus ou em Lúcifer, na sua abordagem. Quando a gente observa a forma como Satanás inicia a conversa e a maneira como Deus havia pautado a referência da árvore da ciência do bem e do mal, há algumas coisas importantes ali. Satanás não teria acesso a Adão e Eva em qualquer lugar. Como garantia da perfeição e garantia do desfrutar da perfeição, Deus isola Satanás da convivência com Adão e Eva. Ou seja, entrar em litígio com Deus e aceitar Lúcifer deveria ser uma atitude deliberada de Adão e Eva. Havia o lugar, é como se a gente tivesse uma estrutura inteira montada para eles viverem e uma portinha lá no canto. Essa portinha conduziria ao acesso do outro lado da porta a Satanás. Ou seja, se aproximar da árvore e ter acesso aonde Satanás estava deveria ser uma escolha, uma deliberação humana. E é o que acontece na história de Eva, quando a gente analisa com calma o que aconteceu. Eva se aproxima da árvore por algum motivo, próximo o suficiente para Satanás poder incomodá-la, acessá-la com uma pergunta. E começa aqui um processo meticuloso, planejado por Satanás, de indução ao erro. E é interessante observar esse processo nos seus detalhes, a gente vai ter a oportunidade de ler ao longo da semana o detalhamento disso, mas ele começa com uma pergunta invertida. E essa pergunta invertida coloca uma arbitrariedade na questão do que Deus apresenta, colocando como eles tendo exclusivamente acesso a um lugar e a nenhum outro mais. Quando, na realidade, a proposta de Deus é: vocês têm toda a liberdade do mundo para acessar todas as coisas que eu criei, exceto uma. Satanás inverte e tudo vira exceção e a árvore da ciência do bem e do mal vira a regra. Essa inversão provoca em Eva uma situação de debate que poderia ter sido resolvida de diversas maneiras diferentes, mas Eva resolve caminhar no debate, resolve caminhar na direção da fala com uma serpente. Há algumas coisas para a gente lembrar aqui. Primeira delas, por mais que possa parecer estúpida a reação de Eva dentro daquele contexto, quando a gente olha com o olhar do século XXI para essa cena, a gente tem que lembrar que nós estamos tratando de uma pessoa que acabou de ser criada, independente do tempo que havia se passado no Éden até esse momento da queda, mas é uma pessoa recém-criada e sem história, no sentido da história do pecado que nós temos. Portanto, a gente tem que lembrar que Eva guardava ingenuidade, no sentido da pureza do coração, não no sentido de bobeira ou de tontice, mas ingenuidade no sentido de um ar puro de olhar para as coisas. Segundo, Eva foi criada, assim como Adão também, e todos nós, com uma estrutura de aprendizagem disponível e com uma curiosidade de aprendizagem disponível. Portanto, para todos os lugares que Adão ou Eva ou nós olhamos, nós vemos coisas que nos deixam curiosos e nos levam, nos impulsionam a aprender. E é natural que quando Eva está diante daquela árvore, esses elementos vêm à tona, uma vez que a árvore e a serpente juntas, na condição em que se apresentam, suscitam curiosidade. Ora, a gente sabe que serpente não fala e Eva também sabia disso. Adão também sabia disso, os animais não falavam. Aparecer uma serpente falando para o nosso contexto geraria imediatamente medo. Para Eva, não. Para Eva, a condição inicial é curiosidade. Como qualquer criança que a gente leve para uma região, imagina uma criança novinha que ainda não passou pelos aprendizados do medo e as dificuldades impostas por isso. Imagina uma criança nessas condições e essa criança encontra, por exemplo, uma lagartixa, um calango, uma aranha ou 2 buraquinhos na parede chamados tomada. A reação natural de uma criança é descobrir o que tem lá.
O medo é uma condição de aprendizagem. A criança só vai reagir com medo a essas coisas se alguém ensinar isso para ela, seja diretamente ou por exemplo. Caso contrário, se ela vai e pega um calango, ou pega uma lagartixa, ou pega uma aranha e ninguém fala nada, ela brinca com esse animal. Se esse animal, obviamente, morder ou picar, ela vai adquirir uma sensação de receio ou alguma repulsa por conta da ação que produziu dor. Mas se não tiver nada disso, ela vai brincar como brinca com qualquer coisa que ela acha no chão, que ela acha em qualquer canto. Eva era assim, Adão era assim, no sentido de tudo que estava ao redor deles gerava curiosidade e não medo. Portanto, a reação de Eva inicial não é de fuga, porque não há nada para ter medo. Porém, começa a acontecer no diálogo da serpente com ela elementos que poderiam indicar que quem estava ali não era uma serpente, que quem estava ali era outra pessoa. Ou, no mínimo, Eva deveria, baseado na sua curiosidade, ter chamado Adão ou conversado com Adão sobre isso. E esse formato de se distanciar e dar um tempo para acomodar a curiosidade poderia levar à racionalidade que teria a condição de reagir à cena de uma maneira diferente. Mas o fato é que Eva não faz isso. Eva começa o diálogo e nesse início de diálogo com a serpente, o que acontece é a serpente começa a usar alguns elementos, alguns artifícios típicos de Satanás. O primeiro desses artifícios, a lição vai abrir para a gente essas discussões, o primeiro deles é a generalização, quando ele inverte a pergunta, dizendo, não pode comer de nenhuma fruta do jardim. E é interessante que essa generalização que está presente no formato da primeira pergunta, está presente em um monte de coisas da nossa vida, nesse generalizar das coisas. E a generalização é uma forma bem interessante da gente esconder verdades. Embora generalizar possa ser útil em alguns mecanismos de pesquisa, principalmente científico, quando a gente tem fundamento e método, mas a generalização fútil, ela é um esconderijo da verdade e uma forma de eu me enganar com algum tipo de afirmação. Ela vela a verdade real dos fatos e apresenta um engano como se fosse verdade. Na sequência, quando Eva parte para o argumento, parte para a discussão, Satanás vai lá e contradiz a afirmação de Deus, e essa também é uma questão importante dentro da cena, porque Deus afirma que se comer do fruto morre, e Satanás afirma que não morre. E uma outra coisa interessante que aparece, e a lição levanta também como debate, é a supressão de uma informação. Ou seja, Satanás acusa Deus de estar escondendo o jogo, de não estar contando a verdade completa, de estar sonegando informações e, consequentemente, sonegando coisas importantes. Um dos exemplos é está sonegando a possibilidade de vocês serem iguais a Deus, de conhecerem o que Deus conhece. Com esses três elementos que a lição joga a sua reflexão da semana, a gente vê alguns aspectos importantes desse processo inicial do pecado. O primeiro desses aspectos iniciais do pecado é que essa generalização desfoca a cena em questão. Quando Satanás generaliza, Deus não deixou fazer nada, embora Eva responda, não, Deus deixou fazer tudo exceto isso, embora ela responda assim, essa generalização leva a uma questão. Será que Deus restringe coisas? De que tamanho são as restrições de Deus? Será que é só essa árvore ou tem mais coisa? Isso fica como um gancho presente da generalização. A segunda, isso gera dúvida, consequentemente, a segunda coisa interessante é que quando ele parte para confrontar Deus, ele usa de um mecanismo para isso, e esse mecanismo é o exemplo. Basta a gente olhar onde estava a serpente. A serpente estava na árvore. Se a gente observar a serpente caminhando na árvore ou voando entre os galhos, seja a forma como ela estivesse se locomovendo ali, o fato é que estando na árvore, andando entre as folhas, tocando nos frutos, a gente já teria uma dúvida de base que é por que a serpente não morreu.
Uma segunda coisa importante é a serpente ganhou poderes que nenhuma outra serpente tem. Essa serpente está falando. O que significa que há alguma coisa especial nessa árvore, alguma coisa especial nesse fruto, que poderia ter transformado a serpente nessa nova condição. Se a gente soma isso à afirmação que Satanás faz de que Deus está sonegando alguma coisa e ele não quer concorrência, ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal como ele conhece, ele sabe disso e porque sabe disso, não permitiu que vocês comessem do fruto. Tudo isso somado aos exemplos do que a serpente está fazendo geram mais um ponto de dúvida. Porém, se a gente observa a afirmação que Ellen White faz dessa cena, a serpente está comendo do fruto. Ela não só está caminhando pela árvore, mas ela come do fruto, o que dá a sustentação à tese de que, primeiro, não vão morrer, segundo, vão adquirir poderes especiais que Deus está caprichosamente escondendo, caprichosamente restringindo dos dois. Tudo isso leva a uma análise que Eva faz do que está sendo discutido e das possibilidades diante daquela árvore. Portanto, enquanto Eva estende-se na conversa com a serpente e vai permitindo o enredo do engano se formar, ao mesmo tempo, na mente de Eva, ela começa a se perder nas possibilidades reais de resposta. Ela está tão envolvida com o debate, com o diálogo, que já não percebe aonde estão os pontos de ancoragem do engano que Satanás está providenciando naquele momento. Por isso eu digo, se Eva tivesse tido a sensatez de sair de perto da árvore, procurar por Adão, ou até mesmo sair de perto da árvore e orar para Deus pedindo alternativa, Deus poderia ter respondido, ou Adão poderia ter respondido à cena. Porque não tendo participado do processo do engano, seria mais fácil, racionalmente, de fora da cena, perceber o que Satanás estava fazendo. Perceber a forma como ele estava levando por indução Eva a pensar como ele queria que ela pensasse. Isso tudo está ligado a essa cena do pecado, no surgimento do pecado. O que tem ligação direta com o texto que a gente leu no início. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo. O que acontece? Eva peca. Eva faz o que decidiu fazer, ela dá margem à sua curiosidade, dá margem ao processo do engano, e ao dar essa margem, ela acaba comendo do fruto. O texto bíblico traz referências para isso, 3 referências importantes. A primeira delas é que ao olhar para a árvore e para o fruto era desejável para se comer. O que é bastante interessante quando a gente pensa no fato de que Deus não criou uma árvore grotesca, Deus não criou uma árvore com aparência do mal, não criou uma árvore que, de alguma forma, apresentasse indícios do mal. Deus não criou uma árvore nojenta, uma árvore asquerosa, não. Deus criou uma árvore formosa, como todas as demais árvores do jardim e como toda a perfeição de Deus. Portanto, a primeira afirmação de que o fruto da árvore era desejável para se comer, acompanhado da afirmação estrutural de que aquilo era belo. Então, tem um aspecto que enche os olhos, tem um aspecto que estimula o paladar e o desejo de provar daquele fruto que não se havia provado até então. Essas duas coisas se somam a uma terceira, que é a questão do modelo racional da frase de Satanás, invertendo a lógica das coisas. Quando ele inverte essa lógica e subverte a lógica de Deus, ele põe um ponto de dúvida. Será mesmo que Deus está escondendo algo de nós e impedindo algo bom, algo que produziria em nós uma capacidade boa e que se colocaria em contraponto à condição de Deus? Tudo isso junto, todas essas coisas juntas, levam a uma decisão, e Eva toma a decisão de comer do fruto. Imediatamente após comer do fruto, acontece algo importante na cena. A primeira sensação é agradável, é aquela sensação de ter ultrapassado um determinado limite e a satisfação que vem disso. Mas imediatamente após isso, vem o senso de culpa, que pela primeira vez bate ao coração de Eva. E essa sensação de culpa é quase insuportável a ponto de Eva ter que procurar alguém.
E já é a primeira reação importante da história do pecado. Eva busca por alguém. Ela pega alguns frutos e leva até onde Adão está e conta para ele a história. Eu fico imaginando Adão escutando essa história e avaliando essa história racionalmente, sob o ponto de vista de quem não participou da cena. E literalmente Adão pensando onde ela foi entrar, que tipo de coisa ela fez. Ela não percebeu que foi enredada, foi enganada nesse processo. E é interessante que Adão faz todas as avaliações, racionalmente ele entende o que aconteceu na cena, porém ele comete o mesmo erro de Eva. Em vez de procurar por Deus para apresentar o problema, ele toma uma decisão sozinho. E a decisão que ele toma sozinho é a de que Deus talvez não tenha competência para resolver o problema e Eva vai morrer, se isso for verdade. Ou talvez haja algum ponto possível nessa história que a gente não está vendo. E talvez até possa existir alguma coisa de certeza. Afinal de contas, Eva comeu do fruto e não morreu. A serpente comeu do fruto e está falando. Todas essas coisas juntas também mexem com Adão no seu processo decisório. E ainda que ele perceba que tem algo errado ali, ele prefere, de alguma forma, sublimar o erro e entrar no processo junto com Eva, porque se Eva tivesse que sofrer alguma consequência, ele preferia sofrer junto com ela, nem que isso fosse a extinção dos dois, do que viver sozinho sem ela. O que acontece nessa cena é que, na realidade, Adão não só age como autossuficiente no processo, mas ele duvida da capacidade de Deus dar conta do processo, resolver essa conta. E é esse o problema do pecado de Adão. O problema é que Adão é o último da cadeia, é a última fronteira. Quando Adão peca, o pecado não só reside em Adão, mas ele ultrapassa a última fronteira e vai para a terra. Diferente do pecado de Eva, que contamina Eva. O pecado de Adão, além de si mesmo, contamina o mundo inteiro, porque não há outro ser humano além dele. Ele abre mão daquilo que Deus lhe concedeu, que é a soberania no mundo. Nesse ponto se dá uma situação específica da história do pecado, que é Deus morrer por todos ou morrer por um. Se Adão não tivesse pecado, o pecado estaria em Eva e a resolução do pecado seria para Eva. Como Adão pecou, a humanidade pecou, a terra perde a sua condição de perfeição e Satanás se torna o rei deste mundo, se torna o articulador desse mundo, na visão dele, obviamente, e na visão de Adão e Eva por concessão. E embora isso não supere a visão de Deus de que Satanás não tem direito sobre esse mundo, o fato é que, como os dois que receberam o direito para esse mundo entregam para Satanás essa autoridade, eles perdem a autoridade pessoal e perdem a autoridade sobre o mundo. E o pecado, então, está instalado neste mundo. O que Deus faz daí para frente é retirar deste mundo as, entre aspas, camadas de proteção que impedem a degeneração. E aí acontece nessa transição uma cena importante que é Deus intervindo nesse processo e fazendo com que Adão e Eva permaneçam vivos, pagando o preço exigido pelo pecado. Deus decide morrer no lugar de Adão e Eva, e aí, de novo, fechamos o tema central da lição, que é morte em um mundo de pecado. A morte era uma condição inquestionável, a morte era uma condição sem possibilidade de variação, porém, Deus resolve assumir para si a morte para dar condição ao humano de viver, e em vivendo, o ser humano poderia decidir se, vendo os resultados do mal, ele queria continuar no mal ou voltar para os paradigmas da perfeição de Deus. E essa seria, a partir de agora, a escolha do ser humano. Quando a gente avalia essa história, dá para a gente continuar só nessa história, o resto da lição e mais algumas, mas há algo específico acontecendo aqui quando a gente observa o modelo de pecado e o resultante disso, a resultante disso que é a morte. A afirmação de Satanás de que não vai morrer, ela é uma afirmação que traz um outro elemento problemático, que é a hipótese de que existe vida separada de Deus.
Dentro desse contexto de afirmar que existe vida separada de Deus, o que Satanás desconhecia, assim como a humanidade também, é quais seriam os efeitos físicos desta afirmação, no sentido de envelhecimento, no sentido de degeneração e morte no final das contas. Nenhum deles tinha assistido isso. E a primeira vez que alguém assiste o que é morte é no Jardim do Éden, quando Deus decide matar. E para Adão e Eva saírem do Éden na forma como era preciso naquele momento, Deus vai lá e mata 2 cordeiros e faz roupas de pele para Adão e Eva. E a partir daí, eles têm a noção do que é morte, eles têm a percepção do que é morte, mas não só eles. Satanás também tem. A compreensão do que é morte traz para Satanás, na sua mente ardilosa, novas oportunidades de pecado. Porém, para Adão e Eva, a morte desses cordeiros traz para eles uma reflexão de profundidade da ação do pecado. Satanás, percebendo que a morte poderia ser um inimigo para ele, no sentido de que ela materializa os efeitos do pecado de forma visível, tangível, o que Satanás faz? Ele tem que criar um plano sorrateiro, para a morte não ser o pior dos fenômenos humanos. E a partir daí ele investe em modelos teóricos daqui para frente, levando o ser humano a acreditar que exista na estrutura humana uma possibilidade de vida pós-morte. Ou seja, o ser humano não é mortal, ele é eterno. A única coisa que aparentemente é mortal é sua carcaça, o invólucro, a casca do ser humano chamada corpo. E ele cria, em diversas culturas, em diversas abordagens diferentes, noções a respeito da imortalidade e da dualidade ou até trialidade na formação desse ser humano. E isso invade filosofia grega, romana, oriental, hindu e invade o cristianismo. Quando isso acontece, o próprio cristianismo passa a adotar uma perspectiva de que o ser humano viva para depois da morte. E dentro das culturas da religião cristã atual, a gente tem algumas abordagens bastante importantes nessa direção em alguns dogmas do cristianismo medieval ou de outros modelos cristãos chamados de evangélicos ou protestantes, que também têm afirmações nas suas crenças voltadas para esse dualismo ou para uma vida pós-morte. Quando na Bíblia a gente só encontra uma referência para o que acontece depois da morte. E essa referência é nada. Toda a existência terminou ali, não há conhecimento, não há nada no mundo da morte. A morte é o fim de tudo. O corpo volta à terra e o ruá, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Não há nenhuma entidade que persiste, não há nada que fica para depois. E o interessante é que nesta condição de apresentação bíblica, quando alguém morre, fôlego de vida de todos volta para Deus, sejam ímpios ou justos, sejam animais ou qualquer outra coisa. O que significa dizer que não há nada depois disso. Satanás cria um espaço de transição, dizendo, há algo depois disso. E havendo algo, significa que eu sou eterno sem precisar de Deus. Daí surgem vários modelos teóricos nessa direção, que vão sustentar essa tese de alguma forma, tentando explicar o que acontece depois da morte. E isso dá margem para surgimento de filosofias ou religiões com esta visão, com esta abordagem de uma eternidade sem Deus, de uma não dependência de Deus para viver para sempre. Quando a gente olha as consequências do pecado, que é outra coisa que vamos ser chamados a atenção para observar dentro da lição dessa semana, há várias delas, e o interessante nas consequências do pecado é que elas ao mesmo tempo mostram desgraças que vão acontecer com o ser humano, mas em cada uma dessas desgraças tem bênção. Então, se eu olho a mulher ter a dor na sua conceição, na sua concepção, no seu processo de dar à luz. Isso é terrível, considerado que o ato de criar era uma benesse de Deus. Porém, isso também é uma bênção quando a gente pensa na forma degenerativa do ser humano ao longo do tempo e nos riscos envolvidos em um parto, em um anúncio de que está chegando a hora do parto, anúncio esse que é dado pelas contrações e pelas dores. Também a dor que está simbolizada aqui
aponta na direção de alguns elementos primários da criação. Deus não deu uma lista exaustiva das consequências do pecado, ele pontuou diretamente com a criação as consequências primárias do pecado. Então, se era uma bênção ter filhos, com dor terás filhos. Se era uma bênção a criação com idoneidade, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja como igual. Se essa estrutura de nivelamento, de igualdade e de completude, um completava o que faltava no outro, entre aspas, essa expressão, dentro desse contexto, lá para a mulher vai aparecer uma inversão de modelo, uma deterioração dessa convivência. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na sequência, para Adão, a gente vê as mesmas coisas. Adão recebe domínio sobre todas as coisas, junto com Eva, e agora perde esse domínio e passa a ser um refém da natureza. A natureza que agia na direção de Adão e Eva enquanto favor, agora vai agir contra. Produzirá ervas daninhas, produzirá espinhos, os animais vão se tornar selvagens, uma série de coisas vai se deturpar na natureza e o ser humano perde o controle da natureza e, pior, vai para baixo dela em termos de hierarquia, pela escolha que fez de abandonar a Deus. Adão ainda recebe outras consequências do pecado, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, aquilo que era benesse, livre no Éden, agora passa a ser fruto do esforço, do plantio, e a terra ainda agindo contra ele. Mais do que isso, Adão foi feito de pó e ao pó vai tornar-se. E é interessante isso, porque o salário do pecado ser a morte não é algo apresentado para Eva, é apresentado para Adão. Adão é aquele que causa a morte no mundo. Daí a expressão, por um homem o pecado entrou no mundo e, obviamente, por um homem ele vai sair. Essa expressão de que Adão é o responsável pelo pecado é algo importante que a gente aprende também nessa estrutura de Gênesis capítulo 3. Mas não são só essas as consequências do pecado, a gente ainda vai ver outras variantes disso. A mudança no cardápio, comerás a erva do campo, algo que estava setado para os animais e agora passa a ser para todos. A estrutura de vestuário que acontece a partir de então, porque eles se percebem nus, não porque não estavam nus antes e não porque não tinham visto isso, mas a sensação de nudez e de desprovimento é algo que eles desconheciam. E o vestuário entra nessa questão e passa a ser um paradigma da existência humana dali para frente. O que mais a gente vê nessa história e de que é importante observar dentro dessa referência? A história termina com uma promessa, com um descritivo de promessa, ou seja, Deus não despede Adão e Eva do Éden sem uma alternativa de resolução. Primeira resolução, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Expressão direta e clara do que a gente encontra em Apocalipse 12, quando essa mesma cena é levada à memória outra vez, cruzando com a cena de Gênesis. E aí a gente descobre que esse texto em Gênesis 3,15 era um texto simbólico. A mulher, que é a mesma mulher lá de Apocalipse 12, representa o povo de Deus. A estrutura da serpente representa Satanás, o sedutor de todos os homens, o que lhes tenta de dia e de noite, por todo o tempo. Por outra via, o descendente da mulher, aquele da mulher que estava com dores de parto, pronta para dar à luz, em Apocalipse 12, é o filho da mulher, ou o filho do homem, na representação do Evangelho, o Cristo, que, estando à mercê do dragão, não é devorado pelo dragão e ascende aos céus e senta ao lado de Deus em seu trono. Dentro dessa condição, Cristo é o filho da mulher, do texto de Gênesis 3,15. E os descendentes da serpente que aparece ali são todos os que servem a Satanás e os seus anjos. No fim dessa história, há a promessa. Cristo vai ferir Satanás na cabeça e Satanás ferirá a Cristo no calcanhar. Afinal de contas, Cristo morreu. Não só Cristo morreu, mas Satanás também interfere na criação de Cristo, na criação da natureza provida por Cristo neste mundo. E ao interferir nisso, ele afeta o Cristo também. Porém, Cristo vence essa batalha, morrendo sem pecado e ressuscitando, vencendo a morte. E a partir daí, Satanás derrotado, volta para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, irado e buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Essa passa a ser a condição do mundo dali para frente. Esse é o primeiro elemento interessante de Gênesis 3,15. O segundo
é que além do provimento de promessa de que um dia Cristo viria, morreria por todos, mas venceria Satanás, para sair do Éden, eles saem com roupas de pele. Deus os vestiu. Ou seja, quem olhasse para Adão e Eva não veria o pecado no sentido primário da expressão, veria o Cordeiro. Não veria a nudez, veria a pele de Cristo. Ou seja, estamos cobertos, revestidos da justiça de Cristo quando o aceitamos. E isto cobre a nossa nudez providenciada ou provida pelo pecado. E essa é uma outra condição de misericórdia e de promessa apresentada nesse texto, que simboliza o tamanho da graça de Deus para com o ser humano pecador. Esse vai ser o nosso assunto nessa semana, é por esses elementos que nós vamos transitar, e as reflexões vão servir para a gente entender mais uma etapa dessa história do pecado, mas a principal delas, no concentrado da lição dessa semana, é: o pecado tem uma consequência primária, e essa consequência é a morte. E a morte é irreversível. A única pessoa que pode reverter esse processo é Deus, concedendo vida outra vez. Todas as demais afirmações que Satanás fez são apenas elementos do engano para separar o ser humano de Deus ou da dependência de Deus. Vida só existe em Deus. Vida pós-morte só existe por um mecanismo chamado ressurreição, ou seja, recriação. Voltar a viver a partir de uma concessão de vida que só Deus pode prover. Qualquer outra afirmação diferente dessa é uma alternativa para a autossuficiência, é uma possibilidade de eu acreditar que ser autossuficiente me levaria a algum lugar. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana, que a gente possa aprofundar esses itens e, conforme vamos mergulhando neles, entendendo até onde Satanás estendeu sua teia de enganos nos diversos sistemas, seja ele a filosofia grega com o dualismo platônico, seja a filosofia romana com os ancestrais que velam por nós em outros lugares, seja na cultura medieval que absorve a cultura greco-romana para dentro da fé cristã, seja nas culturas orientais que mergulham fundo nessa questão de um modelo metafísico dual e separado de Deus. Todos esses modelos são atrativos para a autossuficiência, mas absolutamente deletérios, porque nos cindem, nos separam completamente de Deus e da dependência dele. Deus nos abençoe, que o estudo seja proveitoso essa semana, e por hoje está de bom tamanho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar do engano e apesar das consequências dele, na tua misericórdia e graça, nos proveu uma alternativa, um caminho de volta à vida eterna. Dá, Senhor, que possamos ter consciência disso, perceber as artimanhas e formas distintas do engano nos tempos atuais e nos tempos da história, para, em primeiro lugar, podermos ajudar a outros que eventualmente estejam cegados pelos enganos de Satanás, ou para nos prevenir de que entremos em alguma dessas artimanhas. Prepara-nos para o teu reino, dá-nos a tua graça e, se possível, que possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.